Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação de Maria Cristina Góes e Beatriz Damasceno, professoras do Departamento de Letras da PUC-Rio e organizadoras do e-book Caminhos Exploratórios e Interdisciplinares da Residência Pedagógica, publicado pelo selo Interseções. A obra reúne textos produzidos no âmbito do Programa de Residência Pedagógica e do PIBID, CAPES da PUC-Rio, refletindo sobre os desafios e aprendizagens do retorno às aulas no período pós-pandemia. Na conversa, as pesquisadoras falam sobre como, em um contexto de incertezas, foi possível transformar experiências práticas vividas em escola pública em pensamento teórico. Nossas convidadas compartilham os bastidores da organização do livro e discutem como a escuta atenta e a valorização das experiências humanas se tornam ferramentas fundamentais não apenas para a formação de professores, como também para o aprendizado dos alunos. Professora Maria Cristina, professora Beatriz, é um prazer tê-las conosco. A conversa começa agora. A gente está super feliz de estar aqui no Som das Ideias. Agradecemos muito o convite, pela oportunidade, né, de falar sobre esse trabalho que foi tão prazeroso para todos nós da licenciatura, e aí teve como fruto o Caminhos Exploratórios Interdisciplinares da Residência Pedagógica. Na verdade, esse e-book, esse nosso livro, ele é resultado de uma prática, né? Foi uma prática de um trabalho docente em escola pública. Nós fizemos esse trabalho em escola pública e foi um trabalho que nasceu da prática, né, Cris? Da prática para a teoria, né? Primeiro a gente foi vivenciando e registrando esse trabalho, né? Ele nasceu assim, então é um trabalho que foi feito dentro das licenciaturas, né? Do programa num trabalho de iniciação à docência, num programa de residência pedagógica da CAPES, e foi esse programa interdisciplinar, né? Então, nós trabalhamos interdisciplinar com os 3 departamentos, dos licenciandos de letras, de filosofia e das ciências sociais, né, da sociologia. E ele traz a experiência numa escola, né, numa experiência que eles fizeram de docência lá, numa experiência de volta às aulas, né? Depois da pandemia, esse programa veio depois da pandemia, começou depois da pandemia, na volta às aulas. Todo mundo muito animado, né? E a gente começou a registrar as observações. E para nossa alegria, para nossa felicidade, quando nós pensamos em fazer esse registro para deixar, né, que é muito importante, a gente valoriza muito o registro do trabalho da gente, nós tivemos o apoio, né, do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, o IEAU, da PUC, que apoiou esse projeto com a gente. E aí nós fomos muito surpreendidos, né, quando a gente falou, vamos voltar às aulas, e nós, quando chegamos, nós vimos uma escola muito diferente. Nós tínhamos que aprender muito. Então, é um trabalho que a gente fala logo no início do nosso livro, que é um trabalho que nasceu da escuta, né? Nasceu muito da escuta nossa, os professores, os nossos licenciandos, né, Cris? Eu acho que, assim, é uma alegria a gente poder conversar um pouco, né, sobre esse trabalho. Acho que a gente pode falar rapidamente também sobre o que é o Residência Pedagógica, né? Que é um programa da CAPES de fomento à educação básica, à formação de professores da educação básica, né? Então, esse programa era destinado a alunos já no final do curso das licenciaturas, né? Eles iam para as escolas, todas elas públicas, como a Bia já falou, né? O projeto aconteceu em escolas públicas. Aqui no livro nós temos, foram várias escolas, né? Escolas da rede estadual e da rede municipal também, né?
É, esse programa, nós recebemos esse apoio, né? Quer dizer, no caso, os ingressantes, os residentes é que vão para as escolas ganhando uma bolsa da CAPES, né? E o professor da escola também recebe, também é bolsista da CAPES, para receber esses alunos. Então, é um programa assim, muito interessante, porque o aluno vai para a escola, no seu estágio, não só para observar a escola. Observar é muito importante, claro, sempre, mas ele pratica, né? Ele realmente faz parte daquele contexto escolar. Ele vai para a sala de aula, ele ajuda com a professora dando atenção aos alunos, ele planeja junto com a professora da escola, ele, enfim, participa das atividades da escola, festa junina, reunião, né, reuniões de conselho de classe, enfim, eles vivem a escola. Então, era um programa muito, muito rico. Como a Bia, né, disse, assim, acho que era muito importante a gente fazer esse registro dessa experiência tão viva que a gente teve, né? E nós já tínhamos passado por um edital da residência pedagógica antes, durante a pandemia, também foi assim um projeto muito bacana, resultou num documentário sobre esse período, né, da pandemia, como estavam as escolas, como os alunos estavam se sentindo, como o professor estava se sentindo, então foi muito bacana esse documentário. E o pós-pandêmico está registrado nesse livro, né, que a gente está aqui, sobre o qual a gente está falando aqui com vocês. Acho que é interessante porque aí é para a gente puxar até para o título, né, que Sim, a gente decidiu colocar nesse trabalho, caminhos exploratórios interdisciplinares da residência pedagógica, né? Porque, Cris, na verdade, a gente trilhou, né, esse caminho da pós-pandemia, né, e de maneira interdisciplinar, porque para nós foi uma beleza esse encontro, né, de estudantes de departamentos diferentes, licenciandos de departamentos diferentes, trabalhando juntos, né, nessa observação, nesse trabalho efetivo, nessa prática. Então, foram caminhos, né, nessas trilhas que foram interdisciplinares e exploratórias. Essa palavra exploratória, para nós, ela é muito cara, ela é muito rica para nós, né? Então, não é à toa de falar exploratório só num sentido, claro que é também, mas do percorrer, observar, né, Cris? Então, acho interessante a Cris falar um pouquinho dessa e a prática caminho exploratória exploratória. a partir da nossa prática exploratória. A prática exploratória é uma forma da gente estar em sala de aula. Nós, no departamento de letras, né, nas licenciaturas do departamento de letras, nós trabalhamos o tempo inteiro com a prática exploratória. É, essa prática veio até nós por intermédio da professora Inês Miller, que é a supervisora das licenciaturas do Departamento de Letras. Ela já trabalha há muitos anos com a prática exploratória e não é a prática não é uma metodologia, não é uma filosofia. Realmente, a gente gosta de dizer que é uma maneira de estar em sala de aula, de estar nos ambientes, né? Porque essa prática não fica reduzida apenas à escola, mas a gente pode vivê-la nos diferentes ambientes, né? Em diferentes contextos. E ela parte de alguns princípios, né? Então, primeiro é que, pela prática exploratória, a gente sempre coloca a qualidade de vida em primeiro lugar na sala de aula.
mas qual é o conceito aí de qualidade de vida? Não é a qualidade de vida, vamos dizer, que a gente está acostumada, né, a ouvir pelo senso comum, que é a qualidade de vida de ter saúde, educação, ter tempo para lazer, né? Aqui a gente vai fazer um recorte dessa qualidade de vida. Qualidade de vida para a gente tá toda voltada para as interações, né? Então, essa qualidade, eu sei ouvir, de interagir com o outro. Eu sei ouvir o outro, eu sei argumentar ali, né? A gente é uma conversa, um respeito, uma confiança que vai se estabelecendo nessas interações, né? Não quer dizer que não haja conflito na sala de aula, que não haja conflito se estando nessa forma, né, de agir da prática exploratória. Mas se busca ali o consenso, todo mundo expondo o seu ponto de vista, todo mundo trocando ideias, mas buscando ali o consenso, né? Não há uma forma, não quer dizer que eu tenho uma opinião, a mesma opinião da Bia, mas ela pode manter ali a opinião dela, eu também, mas a gente vai encontrar uma forma de, naquele contexto, agir, né, da melhor maneira para aquela situação, para aquele grupo. Eu acho que isso que você está falando é interessantíssimo, porque muitas vezes se aprendia muito o contrário nessas posturas em sala de aula. E vamos todos esquecerem todos os problemas, esquece vir lá fora. Você está aqui dentro de sala para aprender. Esquece tudo lá fora, não tem que trazer nada. A prática exploratória, né, Cris, é uma postura completamente diferente disso, né? Tentar entender o que está acontecendo, né? Sem ignorar o ser por inteiro. Então, é uma prática que tem se expandido nos nossos departamentos, no nosso departamento, e nessa interdisciplinaridade se expande para os outros departamentos, né? E a gente viu a prática exploratória, por isso o nome no título, muito refletida nos textos que estão no livro, né? Porque é o tempo inteiro a busca pelo entendimento. Né? Entendimento para todos nós, porque nós não sabíamos nada quando esses alunos e professores, todos nós, voltamos com muitas questões no período pandêmico. Né? Nós voltamos com muitas questões. Então, acho que está muito refletido no livro isso. Essas questões nossas do período pós-pandemia, que eu acho que interessa muito aos alunos, aos licenciandos, mas a escola é o lugar de todo mundo, né? Então, eu acho que qualquer pessoa, né, que leia por si mesmo, por um filho, né, que tem um filho, vai perceber ali questões das nossas relações com o outro, né, na comunidade, com a nossa comunidade, depois de tanto tempo presos dentro de casa. Então, pela prática, nós temos, eu falei que nós tínhamos alguns princípios, né? Um deles é justamente trabalhar para entender o que está acontecendo na sala de aula, né? Trabalhar para entender o que está ali naquele ambiente, que é reflexo do que cada um traz ali para aquele ambiente, né? Então, envolver todos nesse trabalho de entendimento. Esse entender não quer dizer que a gente vai chegar a uma solução fechada, única, para aquela questão que foi levantada. Mas a gente debate, a gente pensa, e cada um sai dali com o seu entendimento, e se respeita esse entendimento que foi construído, né, a partir desse debate, dessa discussão, dessa reflexão conjunta, né?
Então, aqui, por exemplo, quando a Bia estava falando, né, que são coisas que surgem na sala de aula. Um dos nossos títulos dos artigos do livro, né, é Como não levantar debates sobre o novo ensino médio quando esse é esse o assunto que mais nos afeta, né? Então, eu acho que esse título tá, assim, é muito exploratório, né? Porque assim, não posso ficar pensando numa série de questões ou muitos conteúdos sem tratar, né, dessa coisa mais ampla que estava afetando todo mundo naquele momento. Que ensino médio é esse que está sendo implementado, né? O que vai ser da gente nesse ensino médio? Então, essa questão, os alunos estavam, porque nós voltamos, né? Logo depois da pandemia, havia essa discussão, as escolas de ensino médio estavam se organizando dentro de um novo formato, novas disciplinas. Então, os alunos estavam vivenciando aquilo, mas eles não podiam praticamente falar, né, sobre aquilo, né? A gente não, normalmente a escola é um exercício que a gente tem que fazer mais. É isso que nós queremos que nossos alunos façam mais, que levem para a escola, é ouvir as questões dos alunos que eles terão, né? Ouvir o que está afligindo, porque sem conversar sobre isso, nós não conseguimos, às vezes, é, realizar da forma como nós gostaríamos de realizar todo outro trabalho, né? Que é esperado que a escola realize, né? Então, esse envolver todos no trabalho, o trabalhar para a união de todos, para o desenvolvimento mútuo, tudo isso está inserido na prática exploratória. E como a gente, como Bia já falou, né? Aqui cada texto reflete isso. Nós temos várias vozes no livro. São vozes dos residentes, dos estagiários que estavam atuando nas escolas, nós temos as vozes do coordenador de área, nós temos a voz de professores da escola, né? Então, é isso, o Caminhos Exploratórios, ele está refletindo esse trabalho com a prática exploratória, ouvindo todas as vozes que estão inseridas no contexto escolar. Eu acho muito, muito interessante isso, né? Porque você está falando das vozes, aí deu exemplo, né? Porque essa questão nasceu realmente dos alunos, não é? Uma aula em que fala os nossos temas, o que é que nós vamos fazer sobre temas, o tema, não, nós vamos falar, porque nasce mesmo daí, né? Mas nós vamos falar desses outros assuntos, a gente tem um assunto aqui que a gente não está entendendo nada. Por que falar de outros se a gente quer entender isso que a gente está vivendo? Então, nasce, e assim, outros temas, né, que nasceram realmente, né, professores escreveram, porque na verdade o aluno não escreve diretamente, mas nasce dele a questão, né? Então é a voz do aluno ali, né? Assim, então tem textos, por exemplo, que falam assim, a posição dos corpos dos alunos, prestar atenção na posição do corpo do aluno dentro de sala de aula. A posição, né? Pensar o uso, né, da relação dele com o celular, né? Que é uma questão, né, enorme hoje, como lidar com o celular, né? Pensar a fake news nesse microambiente que é a escola, porque a gente vive na questão de fake news e como os alunos viveram uma questão de fake news dentro da escola. Então, eu acho que, assim, eu escuto, é muito bom que a gente já fez um trabalho de ouvir o colega, né, que nós fizemos, trabalhamos juntos, falando, dá um prazer danado para a gente, né, olhar, assim, o fruto, né? O fruto, porque, na verdade, é o que ele falou, isso é qualidade,
É uma qualidade de vida pensada a partir dos conflitos, né? Tudo a partir dos conflitos que nós vivemos. Foram muitos, muitos conflitos. Em muitos momentos, nós ficávamos muito tensos, né? Como nós vamos trabalhar isso? Porque, na verdade, eram os alunos ali que estão, os alunos nossos estagiários, que muitas vezes esperam uma resposta da gente, né? Então, assim, como nós iríamos trabalhar mostrando para eles? Então, a prática exploratória ajuda muito nesse ponto, né? Por exemplo, professores da escola, olha, nossos alunos voltaram trabalhando, nossos alunos não trabalhavam, eles estão tendo que. Ai, você está usando, ai, professora, eu estou aqui agora pegando o horário que eu vou sair daqui correndo, que eu tenho que fazer entrega. Porque muitos começaram a trabalhar. Então, nós tínhamos questões e nós juntos, nós pensamos essas questões e tentamos entender essas questões e, e ver a melhor forma de lidar com elas, né? Então, eu tenho muito, assim, eu acho que todos os colegas, os professores, a gente teve uma reunião com a professora da escola esses dias e ela estava falando, nossa, eu adorei, estava falando com a Marina, né? Nossa, eu adorei, é muito bom a gente olhar, né, o resultado do trabalho, é muito bom o registro, né? É muito bacana. Esse registro também é muito importante, porque quando a gente fala, né, em escola, em educação, há muitas ideias já formadas, né? Por exemplo, a gente às vezes diz que o aluno não está interessado, ele não está, não tem interesse nenhum pelo que se fala em sala de aula, né? Ou que não vai, está faltando demais, sem a gente entender o que está acontecendo para o aluno não ir ou para o aluno não estar ali mais interessado na sala de aula, né? Não é que a gente vá precisar criar uma atividade, vamos dizer, com muita. Às vezes a gente quer motivar de uma maneira, né, que naquele minutinho, 2, 3 minutos, o aluno pode até prestar atenção, mas como ele está envolvido internamente com tantas outras questões, aquilo rapidamente fica, né, de lado. Então, assim, o importante desse trabalho, acho que é realmente entender o porquê que aquelas coisas acontecem em sala de aula. Por que que o meu aluno está faltando muito? Porque ele está trabalhando, né? Ajudando em casa, porque durante a pandemia ele começou a trabalhar e esse dinheiro que ele passou a levar para casa é importante para a renda familiar dele, né? Então, eu acho que esse livro reflete essa prática de reflexão, de mergulhar um pouco mais, né, nas questões de cada um, né, na ansiedade, no que nos preocupa e que às vezes nos impede de estar ali para receber uma aula expositiva, né, sobre um determinado assunto. Nada contra isso, de ter aula expositiva. É claro, aqui nesse livro a gente vai encontrar, né, textos sobre experiências de leitura em sala de aula, de produção textual. Então, os conteúdos, eles são trabalhados. Já que, às vezes, no momento em que se vai trabalhar o conteúdo, aquele conteúdo mesmo, ele pode ser trabalhado dentro de uma perspectiva mais interacionista, com mais agentividade de ambas as partes, né? Do professor e dos alunos, né? Não é só receber o que está sendo dado, mas se colocar sobre o que está sendo dado, né? Então, por que que eu tenho
que aprender o conteúdo X em sala de aula, né? Então, e essas questões, elas são trazidas para a sala, né? Isso tudo, eu destaco, é um exercício importantíssimo de argumentação, né? Porque por trás, na defesa desse ponto de vista, nós vamos trabalhando essa forma, né, de expor as nossas ideias, a gente vai encontrando as estratégias, as melhores estratégias para colocar uma ideia ou outra para um determinado grupo. Então, essa discussão, essa reflexão sobre coisas que estão ali ligadas diretamente, né, aos alunos, coisas que são de interesse deles, eles vão trabalhando essa forma, né, essa defesa das ideias, o convencimento, é um grande exercício de argumentação. E eu acho que tem muito isso, né? Que, na verdade, você falou uma coisa importante, né? A gente não está anulando nenhum trabalho que se faz. Nós temos, ele nasce muito da observação, mas ali tem todo um trabalho de pesquisa. É um trabalho que tem muita pesquisa. Se a gente perceber, a gente tem ali alguns textos que falam, a gente faz uma leitura da escola, dessa escola campo, que a gente está trabalhando. Então, tem estatisticamente, né, a gente faz um trabalho. Tem texto que fala sobre a observação do livro didático. Então, é um olhar atento nesse trabalho, né, que se tem da escola, né, do que se fazer, do que se a gente pensa muito isso, né? O que se trabalhar, os conteúdos trabalhados, né? Então a gente olha, observa, tem sobre livro didático, sobre o trabalho, a questão do trabalho, que é muito no ensino médio, alia muito trabalho, escola, os alunos estão fazendo isso, então, uma análise sobre trabalho, muito ligada à filosofia, sobre livro didático, observar o livro didático, como ele vem, como ele se apresenta, né? Então, tudo isso se soma ali, né? Dentro dessa postura, né? Desse modo de estar em sala de aula, na maneira como faz, né? Que a gente tem desenvolvido, baseados, né? Na prática exploratória. Eu acho que é um livro bem, bem rico nesse sentido, né? Eu acho que para os alunos, para licenciandos, eu acho que ele pode colaborar muito com a prática e com a pesquisa, né? Numa relação de prática e pesquisa para os licenciandos, e também eu acho que se amplia nesse sentido, né? Porque traz a escola, que é um ambiente e um ambiente de todo mundo. Normalmente a gente tem muitos relatos, né? Assim, mas não sei, partindo da própria escola, né? Porque eu acho que a pesquisa aqui ela se estabelece de uma outra maneira, ela parte de um outro ponto, né? Não é assim, eu um dia ou pela observação aqui e ali, porque eu ouvi falar, eu vou estudar o que estão falando sobre bullying. Não, a partir daquela vivência, eu estava ali naquela sala de aula, percebi o que estava acontecendo e isso foi é, trazido para a conversa, né? Então não fica assim, eu vi o bullying acontecendo, o que eu vou fazer? Tem que falar trazer outras instâncias da escola. É claro que isso tem que ser falado e trabalhado na escola, mas como a gente vai tratar desse assunto, né? Sem ouvir ali aquela turma, quem pratica o bullying, quem tá sofrendo bullying. Então, é muito complexo, né? A gente não tem a intenção
de, mais uma vez, solucionar esses problemas, né? Seria muita pretensão, né? Mas abrir espaço para se conversar sobre esses problemas, procurar entender por que eles acontecem em sala de aula, isso é um caminho é uma etapa muito importante nesse caminho, né? Para a gente não cristalizar determinadas falas, né? Assim, que acabam surgindo em relação às escolas, aos alunos, né? Então, acho que o que nesse livro que a gente pode destacar mesmo é que são as vivências desses estagiários, as vivências do professor, as vivências do coordenador. A gente tem ali a escola viva, né? Então, acho que tomara que essa conversa, né, tenha instigado, assim como como as questões nos instigam, né, em sala de aula. Então, a gente agradece essa oportunidade de conversar um pouco sobre esse livro e sai um pouco do modelo, né, a que a gente está acostumado, mas a gente acha que é bastante rico. Muito obrigada à editora PUC por nos dar essa oportunidade. Obrigada, agradecemos muito, estamos felizes por essa possibilidade aqui de divulgar e deixar também parabéns, né, para todo mundo que participou do e-book. Os nossos alunos estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido, todas as escolas que participaram, e a gente deixa também o agradecimento, porque foi, né, um trabalho coletivo, né, Cris? Coletivo. Foram meses e meses, né, de encontros, desencontros, encontros novamente, mas foi muito rico. Obrigada, muito obrigada. A editora PUC-Rio agradece a presença das professoras Maria Cristina Góes e Beatriz Damasceno no nosso podcast, falando sobre o livro Caminhos Exploratórios e Interdisciplinares da Residência Pedagógica, disponível em PDF gratuito no site da editora PUC-Rio. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.